Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza? Eu sou o Pedro e falo aqui dos subúrbios de Brasília, beleza, galera? Como todo mundo já sabe aí, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou vir repercutir aí essa questão da camisa vermelha da seleção brasileira que foi vazada aí, tá? E teve muito ranger de dentes, teve muita gente falando mal. E mais uma vez, como é que o intuito deste canal é trazer sempre um lado contrário aí, diferente do que a maioria está dizendo e talvez falaram que ninguém falou, né? Então, eu vou tentar explicar aqui o porquê desta camisa, se faz sentido ou não, se é uma completa maluquice da Nike e da CBF, tá? E tentar explicar aí de alguma forma o porquê disso, tá bom? E bom, galera, todos os jornalistas esportivos aí que eu vi nessa semana, todo mundo meteu a lenha, falou mal pra caramba, disse que isso era uma vergonha, né? Usaram todo tipo de palavra, teve chororô, teve gritaria, esperneio, o Galvão charopou, falou pra caramba lá no programa dele. O pessoal ali da Jovem Pan também, todo mundo falou. Então, assim, foi um assunto muito em alta aí essa semana. Mas aí a única só para registrar aqui, a única jornalista esportiva que eu vi aí que gostou foi a Mili Lacombe. Então assim, a, a CBF tá mal. Tá mal, CBF e a Nike. Mas como tudo no Brasil também, né, acaba sendo politizado ou feitas a análises aí com o fígado, né? Ninguém se atenta para os detalhes, né? E nessa questão aí dessa blusa vermelha, tem um detalhe, tá? E se você quer saber desse detalhe, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que aí você vai entender direitinho o que está por trás dessa camisa vermelha, beleza? E bom, galera, foi vazado aí pela Foot Headlines, que é não sei se é uma empresa, mas eu acho que é um veículo de comunicação especializado em vazamentos de uniformes de futebol, tá? Que publicou aí que o segundo uniforme da seleção para a Copa de 26 seria vermelho com detalhes em preto, substituindo a tradicional azul. A camisa teria o logo da Jordan Brand, né? Que é justamente esse logo aí do Jordan. Para quem não sabe, isso é uma marca, tá, galera? É a marca do Jordan em que a Nike tem a licença para explorar ela, tá? Então é uma parceria da Nike com o Michael Jordan, onde a Nike tem exclusividade em explorar aí a sua marca, tá? E essa, para quem não viu ainda, depois dá uma olhada aí no Prime Video. O nome do filme é Air, a história por trás do logo, tá? Lá conta tudo direitinho como que aconteceu aí essa, essa parceria, como que o Michael Jordan se tornou aí um ícone nessa questão de materiais esportivos e como se chegou a esse logo aí dele pulando e segurando a bola e tal. Lá quem não viu, vê que o filme é muito da hora, beleza? Inclusive, se não fosse o Michael Jordan, acho que hoje em dia não existiria a Nike, tá? Só para vocês verem o impacto que foi essa parceria aí entre os dois, tá? Então, é, vazou aí essa parada, né? Isso causou um rebuliço nas redes sociais. Teve, segundo aqui, a, a inteligência artificial Grok
teve 24 milhões de menções e 90% de reações negativas. Então, assim, a galera ficou pé da vida aí com essa questão dessa camisa. Teve político, é, teve deputado querendo passar uma lei para impedir o uso da camisa vermelha. Então, assim, aqui no Brasil a gente sempre acaba nessa guerra política, como se a Nike vai vender uma camisa vermelha para favorecer politicamente alguém aqui no Brasil, né, galera? Vamos parar com isso, porque a Nike e qualquer outra empresa aí de material esportivo, eles visam simplesmente o lucro e faturamento, galera. Então, se eles estão lançando uma camisa dessa, é porque tem algum motivo por trás, tá? Mas aí, assim, a CBF, ela se pronunciou, tá? Ela disse que as imagens não são oficiais e que não divulgou nenhum tipo de detalhe, tá? E a CBF reforçou que essa coleção ainda será definida, né? E que respeitará o estatuto da entidade, né? Que determina cores da bandeira, né? Verde, amarelo, azul e branco em uniformes oficiais. Mas aqui tem um detalhezinho, né? Salvo em casos comemorativos aprovados pela diretoria. Então esse detalhezinho aí pode, pode dar aí o que a Nike precisa, pode dar o respaldo para que a Nike precise vender essa camisa nessa cor, tá? Essa questão aqui comemorativa que, né, aqui ó, de novo, salvo em casos comemorativos aprovados pela diretoria, pode ser qualquer coisa. Quem aprova é a diretoria, então ela vai dizer o que ela quiser, vai inventar o que ela quiser para ser comemorativo, tá? Então, assim, essa brecha aqui no final é tudo que a Nike precisa para poder convencer a CBF, tá? E aí, assim, a Nike também não se pronunciou diretamente sobre o vazamento, tá? Mas aqui, segundo umas fontes aí do Globo Esporte e do Globo, dizem que a ideia da camisa é real e que essa ideia partiu da Nike, tá? E que teria uma estratégia comercial por trás, junto com a Jordan Brand, né, para atrair atenção global, tá? Especialmente nos Estados Unidos, onde a Copa vai ser disputada, tá? E a Nike já teria apresentado um modelo à CBF, mas ainda nada foi confirmado oficialmente pela empresa. Ou seja, o modelo da camisa existe, ele já foi apresentado e tudo isso está sendo discutido ainda ali com a CBF. Ou seja, galera, a camisa vermelha, ela, ao que tudo indica aí, ao que os jornalistas apuraram, ela existe e o Brasil pode sim jogar com ela na Copa, tá? E aí vamos lá. Só um detalhe aqui também importante para dizer que segundo aqui uma análise de um site especialista aí nessa questão de vazamentos, além dessa Foot Headlines, esse site ele diz que essa Foot Headlines tem acerto acima de 70%, viu, galera? Então quando os caras vazam alguma coisa, é, é um grande indício aí de que assim, a camisa é real, tá? Então eles têm uma taxa de acerto aí bem elevada, tá? Então eles não dão muita barrigada por aí não, tá? Então assim, tudo indica que realmente essa camisa existe e existe uma possibilidade real do Brasil jogar de vermelho na Copa de 2026. Mas aí vamos lá. Como a própria Nike falou aqui, existe uma estratégia comercial por trás, tá? E assim, essa estratégia comercial, ela não é novidade, tá? O Paris Saint-Germain, em 2018, fez uma parceria nos mesmos moldes, tá? Para poder comercializar ali as camisas do time junto com essa Jordan Brand, né? Que é justamente essa logo ali do Michael Jordan. E, assim, essa marca, a Jordan Brand, ela é muito expressiva mundialmente, tá? No ano passado, eles faturaram 7 bilhões de dólares, tá, galera? Ou seja, a Nike, somente com a Jordan Brand, eles faturaram 7 bilhões de dólares. Então, assim, é uma marca reconhecida no mundo inteiro e que vende pra caramba, tá? Vende pra caramba.
7 bilhões de dólares é muito dinheiro com exploração de uma marca só, tá? É muita coisa. Ela é uma marca descolada da Nike, vamos dizer assim. Tem a linha de produto dela é toda voltada ali em cima da imagem do Michael Jordan, né? Então é uma marca que não leva o símbolo normal da Nike, né? Não leva aquele símbolo da Nike, ele leva o símbolo do Air Jordan, né? Que é chamada, essa foto é chamada de Air Jordan. E o Jordan, e a Jordan Brand, a Nike explora ela exclusivamente, tá? Como eu já disse lá em cima. Então, assim, ela é uma coisa descolada, vamos dizer assim, descolada, mas que tem todo o que know-how por trás é todo da Nike, né? A expertise é toda da Nike e é a Nike que explora tudo isso e o Michael Jordan leva uma porcentagem ali em cima das vendas, né? E, bem, como eu já havia falado aqui, o PSG lá em 2018 fez essa parceria e, galera, foi uma coisa assim estrondosa, tá? O PSG vendeu mais de 1 milhão de camisas, tá? Na temporada de 2018. Foi um recorde pro clube. Ele nunca tinha vendido tanta camisa em um ano só, em uma temporada só, né? Lembrando que lá na Europa a temporada começa no meio do ano e termina no meio do outro ano, então a temporada é 18-19, né? Então nessa temporada 18-19, o Paris Saint-Germain nunca tinha vendido tanta camisa igual vendeu com essa parceria aí com a Jordan Brand, né? E assim, nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos, as vendas da camisa do Paris Saint-Germain aumentou 470%, galera. Então, então assim, os caras conseguiram entrar de voadora nos peitos no maior mercado consumidor do planeta, que é os Estados Unidos, tá? Então, assim, os caras, a parceria, ela não foi à toa, foi uma parceria, é uma coisa pensada, e se acontecer com a seleção brasileira, né, com a CBF, é nos mesmos moldes, galera. Então eles estão em busca destes números aqui, entendeu? Eles não estão botando isso, vamos dizer assim, de maluquice, que saiu de uma coisa aleatória, não. Tem todo um. Eles já testaram, na verdade, né? Então você vê que eles já testaram isso, já é uma estratégia de marketing comprovadamente exitosa. Então, assim, a Nike e a Nike tentando convencer a CBF de fazer isso tem todo sentido, tá? E por que também isso, tá? Como lá nos Estados Unidos, os famosos, né? Os jogadores de basquete, e só para contextualizar também, galera, o basquete é o esporte mais assistido, é o esporte mais popular nos Estados Unidos, tá? Então, os jogadores, as pessoas que orbitam ali em volta da NBA, elas têm uma grande visibilidade para o público americano. Então, por exemplo, lá quando a PSG fez essa parceria, o Justin Timberlake usou a camisa, o Travis Scott, jogadores da NBA assim, grandes usaram. O Ben Simmons, que era um jogador que estava lá no Philadelphia 76ers, que era uma promessa, né? Do basquete, o cara estava usando. O Draymond Green, que é um jogador um pouco controverso, mas que tem bastante mídia lá nos Estados Unidos, que joga, né, no Golden State. Eu acho que ainda joga essa temporada no Golden State, se eu não me engano, né? E o francês Nicolas Batum, né? Que o cara é francês, então ele prestigiou ali o time da cidade dele, né? Então, assim, para vocês verem que quando acontece algo nesse sentido nos Estados Unidos, as pessoas, a Nike, né, principalmente a Nike, ela tenta visar esse público, visar essa galera, que é uma forma de trazer o futebol, né, não só o futebol, mas assim, trazer um clube de futebol para, vamos dizer assim, para dentro deste mercado consumidor americano, que é muito forte, que orbita em volta da NBA, entendeu? Então, assim, você simplesmente ignorar isso, para mim é uma falta de visão e não só uma falta de intelecto para poder entender o que está por trás dessa camisa vermelha, tá? Não estou dizendo aqui que eu gostei, que né, é uma camisa bonita, mas eu estou trazendo para vocês uma vertente do que
provavelmente está se passando na cabeça da Nike lá, do diretor da Nike, e como que o cara vai fazer para poder convencer a CBF, tá? E assim, se ele mostrar esses números aqui para a CBF, provavelmente a CBF vai aceitar, porque grana, né? E aí assim, com a parceria também, galera, a coisa foi tão estrondosa que o PSG ele se consolidou no top 5 clubes que mais vende camisa no mundo, tá? Então, assim, hoje o PSG ele só não vende mais camisa que o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern, né? Bayern de Munique e o Manchester United, tá? Então, assim, depois desses quatro, vem o PSG. Então, assim, antes de 2018, o PSG não figurava nem no top 10, galera. Então, olha para vocês verem a dimensão que foi essa parceria entre a Nike barra Jordan Brand com o PSG, tá? Eles ativaram mercados globais, galera. O Michael Jordan, querendo ou não, ele é conhecido mundialmente e essa logo dele aí, então nem se fala, tá? Nem se fala. Então, a coisa, no meu ponto de vista, no ponto de vista comercial, ela faz total sentido, tá? Faz muito sentido. E se for, igual eu falei, se for depender de grana, com certeza a CBF vai aprovar, porque, como eu já disse, lá no estatuto tem a brecha para que isso seja aprovado, e a CBF gosta muito de dinheiro, né? Disso daí a gente sabe. Então, e aí eu tentei imaginar aqui de alguma forma o porquê dela ser vermelha. E assim, me veio um. Eu acho que quem ainda não parou para pensar nisso, mas assim, é um estralo meio que automático. No seguinte sentido, o Michael Jordan, ele jogou, né, vamos dizer assim, ele se tornou o Michael Jordan jogando pelo Chicago Bulls. O Chicago Bulls, a camisa é vermelha. Então, assim, a Nike, ela vai tentar vender a camisa vermelha, porque quando o consumidor americano, o consumidor mundial, ele olhar a camisa vermelha e olhar o logo lá do Jordan, cara, ele vai ver ali o símbolo da CBF, mas ele vai atrelar isso aos tempos lá do Jordan lá no Chicago Bulls, entendeu? Porque todo mundo viu o Jordan de camisa vermelha. Então, assim, a Nike, ela quer facilitar a venda dessa camisa com ela sendo vermelha, entendeu? Ou seja, quando você bate o olho na camisa vermelha e no logo, pô, tu vai falar, pô, é a camisa brasileira do Michael Jordan. Sei lá, algo, entendeu? Assim, algo assim, galera. Então, o fato dela ser vermelha é uma forma de facilitar a venda dela, entendeu? E se o pessoal, tudo está indicando aqui, pelo menos as reportagens, que essa camisa a ativação comercial dela, né? Ou seja, quando ela vai começar a ser divulgada, tá previsto para ser em março, 3 meses antes da Copa, né? 3, 4 meses aí antes da Copa. Então, assim, se isso aqui vai dar certo ou não, a gente vai saber em março. Se essa camisa for real e botarem ela para vender, a gente vai saber se isso aqui deu certo ou não lá a partir de março. Eu vi uma métrica também que no primeiro, ali na primeira lote de vendas do PSG, eles esgotaram os estoques da camisa em 30 minutos, galera. Então, assim, em 30 minutos, o estoque inicial da camisa do PSG foi esgotado, tá? Então, assim, o objetivo da Nike é mirar esses números aí, quem sabe até números maiores do que aconteceu com o PSG, tá? E, como eu disse, não é algo aleatório, tá? É tudo pensado, tá? Então, assim, galera, pensando nisso tudo, eu acredito que essa camisa vai sair do papel e que o Brasil vai jogar de vermelho pelo menos um jogo lá na Copa, viu? E se vier aí o pessoal campanha dentro dos Estados Unidos com os jogadores de basquete fazendo a propaganda, tem tudo pra camisa vender pra caramba, viu? Vender pra caramba. Aqui no Brasil ela não vai ter muita repercussão, mas talvez não venda muito, mas
Eu acredito até que aqui no Brasil eles não, essa camisa ela vai ser um total fracasso, tá? Até por conta aí de todo o chororô aí que a mídia tá fazendo em cima disso. Mas mundialmente, olha, pensando nos Estados Unidos, Copa, maior mercado consumidor do mundo, o cara tentar fazer ali uma campanha assimilando que é a camisa do Jordan, rapaz, a camisa, a camisa brasileira do Jordan. Sei não, galera. Tá? Pode ser um sucesso isso daí, viu? Pode ser um sucesso. E o PSG é a prova de que a marca do Jordan ela extrapola o meio do futebol, né? Então tem tudo para dar certo, tá? E se der certo, a CBF vai encher o bolso de dinheiro, vai ser milhares e milhares de dólares aí entrando para dentro. Então ela vai estar sorrindo bem largo, tá? E não vai ter projeto de lei, não vai ter deputado, não vai ter Galvão Bueno falando ruim, não vai ter ninguém que vai impedir a CBF de botar esse dinheiro no bolso, tá, galera? Então eu acredito que isso daí é real e que vai sair essa camisa, viu? E é isso pro vídeo de hoje. É, Espalha essa informação aí para todo mundo, para que todo mundo entenda o porquê de trás dessa camisa vermelha, tá? E para que todo mundo saiba que nem tudo é política, tá, galera? Nem tudo é política. A gente no Brasil, a gente ficou muito aficionado por política aí nesses últimos anos e tudo descamba para esse lado político, que é a camisa comunista, não sei o que a Nike tá fazendo isso para agradar o Lula, que isso é politicagem, que não sei o que, pipipi, popopó. No final das contas, a Nike só tá avisando, ó, grana, grana, papi, viu? E, como eu falei aqui, eles têm já toda a expertise para fazer isso virar muito dinheiro, porque eles já fizeram isso com o PSG. Se fizeram isso com o PSG, apesar do PSG, né, depois que foi comprado aí, ter grandes jogadores lá, mas assim, convenhamos que se você chega numa loja e tem uma camisa do Real Madrid e uma camisa do PSG, tu vai comprar a camisa do Real Madrid. Então, e aí, até outras camisas aí eu compraria na frente do PSG. Mas hoje é a camisa top 5 mais vendida do mundo. Então, assim, faz muito sentido. E, como eu disse, se a CBF for convencida, se a CBF quiser botar muito dinheiro no bolso aí durante a Copa ou em venda de camisa, eles vão aceitar essa camisa aí, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí, tá, galera? Comenta, me diz aí se eu viajei, se eu, né, falei besteira aqui. E para quem quiser, depois é só dar uma pesquisada aí no Google, que vocês vão encontrar esses números aí do PSG, tá bom? Se inscreve no canal, vamos fazer esse canal crescer. E se você quiser entender o que está acontecendo no Corinthians, tá? Eu vou deixar aqui vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre isso, tá? E por favor, galera, assistam lá o vídeo e vê se alguém aparece para poder salvar o Corinthians, beleza? Tamo junto, é isso, até a próxima.